Olá, pessoal. Meu nome é Edmilson Migovski, sou médico, professor de doenças infecciosas da UFRJ e estou aqui hoje no podcast Sanitas Cast, que é um podcast que foi elaborado pelo Centro Médico Sanitas, que trabalha, sabe com o quê? Com emagrecimento, com diabetes tipo 2 e com várias outras enfermidades crônicas. E se você está com sobrepeso, teve aquele efeito sanfona, ganhou peso, perde peso e fica nesse dilema, até porque a obesidade é uma enfermidade crônica, inflamatória, que tem tratamento, mas não tem uma cura, você precisa de acompanhamento. Eu me deparei com a doutora Flávia, que é uma especialista no assunto, Flávia Lopes da Rocha, e também com o Renato. O Renato vê a parte comercial e a Flávia vê a parte técnica. Até porque eu acho que onde tem a questão da ciência, não pode ter a questão do comércio. Deixa ele cuidar. E pelo que eu vi lá, eu tive visitando vocês e fiquei realmente encantado com o espaço e andei conversando nos bastidores com algumas pessoas que saíram você não sabe disso, que saíram do atendimento. E como é que foi? Todos falando muito bem do teu atendimento, do atendimento também da nutricionista, de todo esse suporte que vocês dão. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Como é que surgiu isso quando vocês? Como é que vocês tiveram essa ideia? Boa noite primeiro, né, Ed? Nós abrimos uma clínica, nós somos proprietários de uma clínica de Guaratiba. Sim. E tivemos o interesse de abrir, né, para outros locais e acabamos escolhendo o local da Barra. Guaratiba, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro também. Isso. E inauguramos na Barra em setembro do ano passado. Sim. Com algumas especialidades médicas, né? Entre elas a saúde da mulher, né? Sim. Que é a ginecologia, obstetrícia, mastologia, né? A parte da criança, né? Pediatria, a parte também de gastro e a parte nutricional e psicólogo. Certo, ou seja, vocês fazem, aí que eu pego o lance de vocês, né? Vocês têm um protocolo, que eu queria até depois detalhar, e tem toda essa estrutura para acompanhar. Isso, mas isso veio depois, tá? Tá. Veio depois. Então a gente começou a trabalhar com atendimentos ambulatoriais. Sim. Além disso, nós fazemos exames de imagem de ultrassom, eletrocardiograma e exames laboratoriais. Certo. Tá? E a Flávia teve um insight esse ano sobre exatamente essa parte da saúde, né, no qual grande parte do nosso público está afetado, que é a obesidade, né? Essa crônica, inflamatória. Exatamente. Eu gosto de falar isso porque assim, as pessoas assim, que aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de hipertensão arterial, aumenta o risco de problemas articulares. Então, a proposta que vocês vêm trazendo, quando eu vejo da questão da medicação, que é a tirzepatida, que o nome comercial mais famoso é o Mounjaro, né, que vocês fornecem a medicação, mas toda uma estrutura que é diferente. Tem toda uma estrutura. A nossa proposta é exatamente essa. É uma queixa muito recorrente no consultório, né? Seja de clínica, seja de ginecologia, de uma forma geral, é a obesidade e suas consequências, né? Está ali vindo junto com uma síndrome metabólica, com uma resistência à insulina, hipertensão arterial, uma síndrome de ovário policístico. Então, isso tudo ali está muito atrelado. E aí você vira o paciente e fala assim, você precisa emagrecer para a gente conseguir corrigir isso, né? A pacientezinha ali atentante, né? Precisa perder peso. Porque a pessoa fica na consequência da obesidade, não trata a causa. Exatamente. Que é a obesidade. Recentemente foi publicado pela Anvisa a obrigatoriedade da retenção da receita desses medicamentos, né? Da prescrição. O que mudou para vocês? Não mudou nada? Para a gente não mudou absolutamente nada, porque o nosso protocolo inclui todo o cuidado e acompanhamento do paciente semanalmente, certo, do início ao fim do protocolo. Quer dizer, que aí quando a pessoa vai na clínica e faz esse pacote para ser acompanhado por esse protocolo, já está incluso, então, o médico, o clínico, está incluso o nutricionista e a medicação. E a medicação. Se precisar, o psicólogo, tá? O psicólogo também. Porque tem muita gente obesa que não consegue se criar uma nova cultura de alimentação. E é legal, então vocês tentam trabalhar na essência. Exato. Na essência. Porque a ideia de vocês, então, eu fico pensando assim,
Acho que esse foi o peso maior da Flávia como médica, do tipo assim, eu vou botar o paciente no protocolo, vai usar a medicação que é mais onerosa a princípio, eu imagino, e depois a ideia é desmamar, é tirar ele e deixar ele na nutricionista, no psicólogo, se for o caso. Exato. Como começou, né? A Flávia desenhou o projeto e a gente caiu no mercado para entender como os nossos concorrentes estavam atuando, né? E aí a gente, lógico, copiamos bastante coisa do que já está no mercado já há algum tempo, né? Isso não foi descoberto agora, né, Flávia? Mas a gente percebeu que a grande maioria dos pacientes ficam avulsos, né? Eles vão ao médico, fazem a entrevista, fazem a consulta, fazem os exames, e quando começa exatamente o tratamento, ele fica sozinho. Pois é. A pessoa demorou anos para ficar obesa, a princípio. E aí dão uma medicação que vai baixar o peso e larga essa pessoa, Deus dará. Nada. E aí começa a acontecer os problemas. Então, o que nós desenhamos juntos, né? Eu na parte comercial e ela viabilizando na parte... o sonho da Flávia. Exato. Nosso sonho, né? Criamos um protocolo no qual a gente realmente se preocupa com o depois da perda de peso. Tá, porque vai perder peso. Vai. Uma clínica médica, Ed, ela... Pode chamar de Ed, né? Fica melhor, pode. Uma clínica médica, ela não vive de um tipo de serviço. Ela vive de recorrência. Sim. Então, para a gente é interessante que o nosso paciente, lógico que não esteja na clínica todos os dias, né? Mas que quando ele precise, ele lembre do Sanitas. Tá. Né? Então, esses pacientes com problema de diabetes tipo 2 e de obesidade, que é o tratamento que a gente criou, o protocolo para isso, a gente entende que é início, meio e fim. Tá. Né? Então, sendo que o fim não acaba, isso que eu ia Não, falar, então, não tem fim. As etapas. O início é a consulta inicial, a avaliação para fazer a fotografia do paciente. Flávia, me corrija se estiver errado, né? Aí, depois da fotografia, começa-se o tratamento. Aí é definido se vai ser para perda de peso, né? Vamos falar primeiro da perda de peso, né? O paciente, ele que vai dar a resposta para a gente. Eu não posso chegar para o paciente e falar assim, você vai perder 10 quilos em um mês. Então, o paciente vai passar pelo protocolo, pelo nutricionista, pelo médico, vai fazer o acompanhamento semanal, e aí, no momento que ele chega no peso desejado, aí é papel do médico liberá-lo. Eu falei assim, olha, agora você vai, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, você volta com o nosso nutricionista para que a gente possa ver e acompanhar. E caso você tenha algum problema nesse meio tempo, volta para a gente. Tá, que aí você evita essa questão do efeito sanfona. Então, mais importante do que terminar o protocolo é alcançar a perda de peso desejada pelo paciente com ele educado, reeducado. Claro. Né? Vai voltar. Então, não faz o menor sentido a gente montar todo esse esquema. Então, essa também é a importância desse acompanhamento semanal, porque você fica ali todo dia, toda semana. Comparando, Flávio, aquele cara que tinha o pulmão todo estourado por causa do cigarro, conseguiu o transplante dos pulmões e ele continua fumando. Vai destruir de novo o pulmão. Exatamente. Quer dizer, quando você pega e faz isso, interfere e faz com que ele perca peso, com toda uma mudança de cultura, de comportamento. Eu vi que vocês estimulam a atividade física, vocês se baseiam naquela história da medicina do estilo de vida, né? Dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a questão da saúde oral, que acho que é fundamental. Então, vocês olham o paciente como um todo. Exatamente. E confesso, Renato... E mesmo assim, tem uns que precisam do psicólogo. Não, sim, e confesso que foi isso que me motivou a fazer esse podcast com vocês, a aceitar esse desafio de estar aqui divulgando vocês, ajudando vocês. Porque eu já presenciei isso, já acompanhei algumas pessoas, eu não faço essa especialidade médica, mas eu vi pessoas que iniciaram e que pararam, pagaram e não tinha esse acompanhamento de alguém segurar na mão dele. Eu vejo isso em vocês.
A Flávia parece uma samaritana, né? Assim, aquele jeitão Esse é o dela. apelido dela. Ah, é? Eu não sabia. Não, porque ela é acolhedora, né? Você olha para ela, dá vontade de abrir o jogo. Pô, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Você fica com vontade de compartilhar. E ela é acolhedora. Nós temos um amigo em comum que foi lá, inclusive foi com ele que eu conversei a respeito do acompanhamento que vocês fazem. Ele ficou apaixonado pelo atendimento que vocês estão proporcionando. Isso é muito legal. A pessoa se encantar. Eu não vejo isso. Não é uma coisa de um protocolo frio. É um protocolo com acolhimento. A proposta foi pensada nisso, né? A nossa proposta, eu quando bolhei esse protocolo, a minha intenção era exatamente essa. É segurar na mão do paciente e caminhar junto com ele em busca de saúde, melhor qualidade de vida e longevidade. Por isso que você fala que essa norma da Anvisa, dizendo que tem que reter a receita, não modificou em nada. Não muda em nada. No meu atendimento, no nosso protocolo, não muda em nada. Tá. Então, vou te fazer uma outra pergunta. Eu sei qual é a resposta, mas isso também é outro diferencial que vocês oferecem. A medicação é do paciente, tem o nome do paciente, não é isso? Isso. E ele faz com uma periodicidade que você determina. Isso. Mas essa aplicação eu levo para casa e faço em casa? Não, de forma alguma. A medicação é feita dentro do ambiente de consultório, sob supervisão médica. Que Tá. a minha... E essa conduta é para você acompanhar o paciente de Para eu perto? acompanhar o paciente de perto. Porque pode ter algum evento adverso. Evento adverso, exatamente. Né? Toda e qualquer droga pode ter efeito adverso. Qualquer droga pode ter efeito adverso. E é interessante, assim, eu estava conversando com você, o estudo clínico dessa droga deve ter envolvido 3 mil, 4 mil, 5 mil pacientes, mais ou menos. Hoje você vai ter uma experiência de 1.000, 1.200 só na tua clínica, fora os outros que vão ter. E aí você acaba ganhando uma experiência. E aí o nosso diferencial é esse, tá, Ed? Mais 70% só acompanha o paciente a cada fechamento de ciclo. Ou seja, você foi lá... É o renovar a receita. Exatamente. Entendi. Vai lá, fez 4, 5 semanas de aplicação em casa e aí você volta para poder renovar a receita. Não é legal. Né? E eu tenho 2 médicos que trabalham conosco em emergência que já está cansado de pegar pacientes em casos de emergência por conta, né, de complicações pelo uso da medicação não assistida. É complicado, né? É uma medicação injetável, né? Exatamente. A desherpatida que vocês fazem é manipulada. Manipulada. Né? Quer dizer, é uma cópia autorizada. Uma cópia autorizada pela Anvisa. Pela Anvisa. Qual é o mecanismo de ação desse medicamento? Porque você botou a obesidade, falou da diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que a pessoa até produz alguma insulina, mas tem resistência insulínica, né? Geralmente é o diabetes do adulto, tem um peso de hereditário forte familiar, erro alimentar, erro de comportamento, né? A não observação da medicina do estilo de vida gera esse paciente com diabetes tipo 2. Como é que essa medicação atua? Então, Em português da medicinês. O medicamento é semelhante a uns hormônios que nós produzimos, né, no intestino e que agem diretamente no pâncreas, né, e no metabolismo da alimentação e na percepção, na recepção do cérebro de aumento de apetite, diminui a motilidade gástrica, então aquele alimento fica mais tempo parado ali, maior sensação de saciedade, manda respostas mais efetivas, né, de saciedade precoce, inibe o apetite e aumenta a liberação de algumas substâncias que ajudam no controle para não fazer picos, né, de glicose, que vai fazer aí essa complicação com a insulina. Entendi. E aí, com isso, a insulina que o paciente está produzindo passa a ser suficiente. E você não precisa de... E tem casos que você vai até diminuir. Exatamente. Aqueles pacientes que fazem uso de insulina, no diabetes tipo 2 que faz insulina. O tipo 1 não vai deixar de usar. Não vai deixar de usar. A insulina, não tem como. É. Mas no tipo 2 a gente consegue reduzir as doses de insulina. E dos medicamentos? E dos medicamentos também. Quer dizer, principalmente dos hipoglicemiantes. Já teve chance de você pegar esse paciente e medicar com o protocolo que vocês utilizam, perdeu peso, atividade física, psicólogo, a ponto dele não demandar mais as medicações?
De nenhuma medicação, não, mas os exames laboratoriais melhoram incrivelmente, né? Os níveis de HDL, de triglicerídeos. Isso é interessante. Aí, entenda-se, se melhora o nível dos exames, que é uma coisa que você mensura, a resposta inflamatória diminui. A lesão das células que revestem o teu vaso vai diminuir. Então, vai diminuir o risco de acidente vascular cerebral, de infarto agudo do miocárdio, vai diminuir o risco deve ter alguma influência também na esteatose hepática, não? Com certeza absoluta. Porque tem uma depósito de influência gordura enorme no papel do controle da esteatose hepática, que a gente sabe que a longo prazo, né, vira um problemão, né? Que às vezes a pessoa fica pensando, é só uma gordurinha no fígado, né? Mas aí não sabe que a longo prazo, né, aquela gordurinha... Como é que foi feita a comprovação de segurança e eficácia desse fármaco? Então, é um fármaco muito novo, né? Muito jovem. Então, a segurança é garantida com o acompanhamento semanal do paciente. Então, eu estou olhando esse paciente toda semana. Eu faço a aplicação e estou olhando. Uhum. É esse cuidado que me garante a segurança. Até porque, Flávia, é a vida real, né? Exatamente. No estudo clínico é tudo o estudo desenhado. clínico é tudo bonitinho. E cada paciente responde de um jeito diferente. Exatamente. Tá? Não é igual. Não é igual mesmo. Papel é fácil. E outra coisa, no estudo clínico, quando o paciente desvia do comportamento, ele é desligado do estudo clínico. Exatamente. Aí é covardia. Você tira ele do estudo de vida real. Então, foi tomando por base os estudos clínicos que foram conduzidos. Isso. E mais a tua experiência, a minha experiência teu no acompanhamento. Tem contraindicação para fazer essa medicação? Tem algumas contraindicações. Tá? Assim, formais. Principalmente relacionados ali a problemas ali da tireoide, né? Mas que são contornáveis. Mas vocês avaliam antes? Sempre. É isso que eu estou falando. Não dá para você pegar a medicação, sair fazendo adoidado. É arriscado. Muito arriscado. Assim, aí depois dá errado, aí a pessoa diz, a medicação não funciona, é uma porcaria, ou é de alto risco. Assim, tem que ter acompanhamento. Tem que ter o acompanhamento, tem que ter toda uma investigação, uma boa anamnese do paciente, conhecer a história daquele paciente, saber por que, como, em quanto tempo ele chegou naquela condição de obesidade. Porque o que o Renato fala, se a gente está falando aqui de um caso de compulsão tem tratamento medicamentoso e terapêutico. Sim, claro. Então, é importante associar essas coisas todas. Porque não dá para eu entregar uma canetinha na mão de um compulsivo que... E vai... Vem cá. Sanitas vende e promove saúde ou vende e promove estética? Promove saúde. Automaticamente a estética vem junto, porque... mente sã, corpo são, né? Então, a pessoa, quando começa a perceber que ela está melhorando, né? Porque o quadro de melhora é absurdo, Ed. Se a pessoa realmente abraçar o protocolo de uma forma correta, ela se empolga. Ela se empolga com o resultado. E automaticamente, tu imagina uma pessoa que está... Vem um ciclo virtuoso, né? Virtuoso. Imagina uma pessoa que está obesa, vamos pegar uma pessoa que tem 20 quilos... Está 20 quilos fora do seu peso. Você olhou para mim por quê? Não entendi. Não, porque eu estou falando com você. Então eu vou falar com o público. Vou falar com o público. Vamos imaginar uma pessoa... Até porque eu não estou 20 quilos acima do peso, não. Estou bem pouquinho. Vamos pegar uma pessoa que está 20 quilos acima do peso já há 25 anos. Tá. Há 20 anos. Tá. E aí, ela com 3 meses e meio, 4 meses... Conseguiu baixar o peso. Ela perdeu 18 quilos. Puxa, legal. Só que na primeira semana e na segunda do protocolo, ela perdeu 8 quilos. Ela começa a usar roupa que está no guarda-roupa guardada. Certo. Que ela um dia falou que ia usar e abandonou em algum lugar, cheiro de naftalina. Né? Ela vai... Vocês percebem isso na clínica? Percebe. A pessoa vai com a roupa que já não usava 2, 3 anos atrás. Legal, porque assim... A pessoa que é obesa e ela tem esse problema, ela tem muitas das vezes faz terapia por conta disso. Faz parte da recuperação não dela. Usa um biquíni, não usa uma calça, não usa um vestido, porque aquilo faz mal para ela, porque é a aparência dela na frente do espelho, porque principalmente a mulher, né? Ela se arruma primeiro para ela
para depois somar para os outros, né? É. Mas Então, eu acho que o impacto na vida É grande. da pessoa é muito Muito maior grande. e muito mais importante. Você imagina uma pessoa que está 20 quilos acima do peso, qualidade de sono que essa pessoa não ganha perdendo esse peso. Atividade física, como é que faz para poder Como é sair que da faz a inércia? atividade física? Aí reclama que tem um cansaço crônico durante o dia porque dorme mal porque tem sobrepeso, E está ainda em obesidade. apesar da pessoa às vezes ter sobrepeso, tem a fome oculta. Exatamente. O obeso, por exemplo, tem uma incidência maior de hipovitaminose D, que vai levar à alteração do sono, comprometer o humor, comprometer Isso é uma das coisas atividade que a gente física da pessoa. Isso é uma das coisas que a gente também tem cuidado de fazer, que é nessa análise inicial do paciente, a gente perceber ali uma vitamina D alterada, uma B12. Vocês têm uma visão Tem ali integrativa. uma visão integrativa, tem Que é ali essa a um diferença também de magnésio, vocês. que a gente faz ali uma reposição. Eu acho que vocês fazem a diferença, e não é só o acolhimento, não. De novo, o acolhimento de vocês é fantástico. Mas tem essa entre linhas que não está claro no protocolo. Ah, não, estou fazendo o protocolo aqui, estou fazendo a medicação, tisepatida e estou melhorando. Não, mas tem um monte de coisa tem um associada. monte de coisa por associada. isso que eu falo para você, de novo, né, que a gente lá na clínica conversamos sobre isso. Não adianta o protocolo se o paciente não quiser entrar dentro dele. Se ele não abraçar e entender que não é só medicamento para fazer ele ter Claro. a qualidade de vida. Ele vai ter que cumprir, e principalmente, Ed, depois. Tá. A gente tem um paciente que começou, perdeu 8 quilos em 10 dias, comendo arroz integral com frango grelhado, né, Flávio? Isso. A Flávio chamou assim, vem cá, ficou feliz, nossa, eu perdi quase 10 quilos. Assim. Aí eu falei assim, parabéns, mas você vai comer isso durante a sua vida toda? Me diz aqui uma coisa, você que é do comercial da clínica. O protocolo, eu desembolsando lá para poder fazer o meu acompanhamento, isso é despesa ou é investimento? É investimento. Por quê? Qualidade de vida, em primeiro lugar, né? Eu acho que a pessoa, quando ela está bem de saúde, ela vai desenvolver a nível social, né? Ela vai se sentir melhor. Se ela estiver fazendo algum acompanhamento terapêutico, seja qual for, vai melhorar porque, vamos botar isso, mais de 70% do problema dela está em torno da doença que ela tem. Claro. Né? E, por conta disso, Ed, eu acredito que é investimento. é um investimento. A Organização Mundial de Saúde diz que saúde é bem-estar físico, social, mental e espiritual. Exatamente. Aonde o teu protocolo entra? Em todos. Opa! Em todos os braços. É justamente sobre isso que esse foi o meu sonho de desenhar esse programa. É trabalhar com saúde de maneira ampla na identificação dos problemas. Por isso que é importante conversar com o paciente, ouvir como que ele chegou naquele estado, de que forma eu posso intervir, aonde que eu tenho que reeducar, redirecionar. E esse tratamento, então, é totalmente personalizado. Personalizado, totalmente personalizado. Você não tem... Porque quando você fala, eu vou dizer para você, tem uma certa, não é antipatia, palavra muito forte, mas assim, uma certa preocupação quando você fala protocolo. É um protocolo... Porque parece que é receitinha, né? Tirei aqui da gaveta. É assim. Né? Me faz lembrar da época que eu trabalhava no posto de saúde, que tinha um médico pediatra que não era uma pessoa querida, né? E aí ele atendia desse jeito aqui, com a mão assim, né? A mãe falava, ele já ia prescrevendo. Aí a mãe falou assim, doutor, eu nem falei o que meu filho tem, isso já está prescrevendo, esse é do próximo que vai entrar, então já está pronto, toma. Aquela coisa impessoal, horrível, que não vai resolver ninguém, não vai resolver. Não, né? e não transmite confiança. Claro que não. Né? Quer dizer, como é que você convence um paciente? Porque eu tenho que convencer o paciente a mudar o estilo de vida dele. E cada caso é um caso. E cada caso é um caso. Como é que eu convenço alguém se eu não conseguir nem convencer sobre mim mesma? E você é um exemplo de que segue à risca isso, né? Porque você está com peso. Né? Ela é uma pessoa que eu percebo, deve tomar as vitaminas dela, integrativa. Assim. E para ela é mais complicado, tá? Porque por ela ser médica, ela dorme muito pouco. Né? Porque ela não trabalha só conosco, né? Assim. Ela é detentora do protocolo, é nossa sócia, mas ela também trabalha em hospitais. Então, você é o que você fala e o que você pratica, ou você só é aquilo que você fala, Flávia?
Eu vou responder por ela. Fala. Fale e pratica. Que bom, Tá? que bom. Assim, a Flávia, eu chamo ela de samaritana por conta disso. Ela vê o paciente, a dor, independente do que seja do paciente. Não, tá? isso é legal, Abel. Isso é o médico na sua essência, né? Exato. Mas eu tô ali para limitar em alguns momentos, entendeu, Ed? Porque a gente precisa... É lógico que nós temos um negócio. Sim. O negócio precisa prosperar também para a gente poder alcançar o nosso objetivo. Claro. Né? Como eu te falei no início, muita gente vende esse produto. Cada um tem o seu protocolo. Vende caneta, mas não vende um Exato, serviço. mas a gente toma esse cuidado exatamente de desvincular. Então, eu vou te perguntar, Renato, quando você fala que você está desvinculando, você está fazendo uma coisa única. Diferente, né? Eu não vou dizer que sou único, tá? Pode ser gente que esteja fazendo igual, tá? A pergunta é, você oferece toda essa estrutura com o médico, você não entrega a caneta na mão do paciente, o paciente vai lá e se medica lá, é avaliado lá. E aí, o custo, o investimento contigo é maior ou menor do que as clínicas, de um modo geral, que oferecem a mesma coisa? Olha, eu vou dizer para você, nós hoje estamos mais ou menos bem comparando, né, ao quem já está no mercado já há algum tempo, nosso valor está bem inferior. Ou mas seja, também o preço é menor, o valor é maior. O nosso valor é maior, mas o nosso preço é menor. Entendeu? Assim, o valor no sentido daquilo que você oferece para o paciente. São coisas que ele não vai tangibilizar, ele não vai perceber, mas ele vai gastar menos com mais retorno. Ele vai perceber com o acompanhamento que ele vai ter de ponta a ponta. Claro. Tá? Tô falando assim, ele pode e pensando em preço, tá? A gente já estamos desde janeiro, final de janeiro começamos o nosso protocolo. Sim. E a gente percebeu no andar da carruagem que... Final de janeiro de 2025, nós estamos gravando esse podcast. Isso. Finalzinho de abril de 2025. Isso. O que a gente percebeu, tá, Ed? A gente tem uma fórmula que é um protocolo no qual tem a parte interpessoal, que é dos médicos, né, do nutricionista, sim, claro, né? E tem a parte do medicamento. Claro. Tá? Então, é lógico que, vamos falar de negócio, eu tenho lá a caixinha do atendimento e tenho a caixinha do medicamento. Esse caixinha do atendimento, eu tenho um custo do produto, né? E eu tenho também no medicamento a mesma coisa. E com essa soma, a gente percebeu que alguns pacientes, hoje, na sua grande maioria, é um investimento muito caro. Tá. Né? No geral. No geral. Então, a gente buscou implantamos agora no mês de final, da segunda quinzena de abril, começamos a trabalhar também com a semaglutida, conhecida como Ozempic, certo, que é 50% mais barato que o tirzepatida. Tá. Para poder alcançar esse público. Tá. Mas o ideal seria você fazer o original, o ideal melhor. O ideal é o que acontece? O paciente em si, ele pode não ter, o tratamento é muito caro. A substância de tirzepatida, ela é muito cara. É muito caro. E então, você vai aumentando, eu né? Eu não posso, e é dose, o valor é dose dependente. Tá. Então, como o programa, né, é uma escadinha das doses, né? Que você chega no final do tratamento pagando uma exorbitade. Então, entendi, isso influencia muito no impacto do paciente. Nem todo mundo consegue... Então, olha só. As clínicas oferecem talvez o mesmo produto, mas o resultado é diferente de vocês? O resultado é diferente. Porque quando você vende a caneta, você não está vendendo reeducação, você não está vendendo... Você vende o produto. Você vende o produto. Entendi. E aí não precisa do médico. Você vai lá na farmácia, toma, vai dar certo 2 semanas. Você vai emagrecer, o remédio emagrece. A questão é manutenção, né, Flávia? Mas é a manutenção. Você vai pagar caro numa medicação, se a medicação está prevista para chegar agora nas farmácias no meio do ano. E o que a gente tem visto muito aí de uso, infelizmente, é o uso aí responsável de canetas contrabandeadas. Vai chegar na farmácia e quem é que vai acompanhar esse paciente? Quem que vai acompanhar? É igual vender respirador para você botar o paciente no respirador em casa. Exatamente. Quem é que vai entubar o paciente? Quem que vai entubar o paciente? Não faz Meu sentido. Deus. Então, mesmo com essa proposta, né, um pouco mais em conta, né, do Ozempic, né, da semaglutida, a proposta é que vai fazer com uma substância mais barata, né, que é uma geração anterior da tirzepatida, né, a segunda geração de análogos do GLP-1, que
que é mais em conta, né, a medicação, não tem todas as vantagens da tirzepatida, mas eu continuo alcançando aquele paciente. Eu não vou abandonar o meu paciente Entendi. obeso. É uma alternativa. É uma alternativa. Não é talvez uma O resultado Mercedes-Benz, a velocidade do resultado... um Toyota. Não é, Então, a exatamente. velocidade do resultado ela é inferior. Mas se o paciente cumprir o protocolo, ele vai perder peso Então, também. você acredita que, do jeito que vocês desenharam o protocolo inicial, com essa droga, vocês vão ter um resultado bem legal também. Vai ter perda de peso sustentável de uma forma saudável. Exatamente. E, lógico, com acompanhamento após a perda, né? Porque assim, não adianta a gente perdeu lá os 10, 15, 20 quilos e tchau paciente, né? O paciente tem que entender que tem que retornar, né? Para fazer as medições, para poder repetir exame. É um acompanhamento. A pessoa que é obesa, ela deixou de ser obesa, e acontece muito que quem faz a bariátrica e não tem esse acompanhamento. Tem muita bariátrica que eu conheço que perde peso e depois volta. Porque não tem esse acompanhamento. Qual é a proposta? Aí eu queria que você falasse para quem está vivendo ali naquela câmera ali, né, que é a sua câmera. Qual é a proposta daquelas pessoas que já viveram esse negócio de perder peso, ganhar peso, perder peso, com efeito sanfona, né, que aumenta e diminui, em relação ao que você está propondo, Flávia? Qual é o teu grande diferencial? Então, queridos, o grande diferencial que nós estamos oferecendo é justamente esse protocolo com acompanhamento médico, nutricional, com reposição de outros oligominerais, né, oligoelementos, que a gente consiga constituir ali, trabalhar metabolismo, trabalhar a educação nutricional, trabalhar mente, mudança de comportamentos, que possa fazer ali um emagrecimento sustentado, né? Alcançando uma melhor qualidade de vida. Quer dizer, você olha o paciente como um todo mesmo. Como um todo. Indica a injeção que é no local, mas você sempre vai olhar o paciente de uma forma 360 graus. 360 e não só naquele momento. Não só você vai naquele fazendo momento. um mapeamento desse sujeito ao longo da vida. Existe o controle da qualidade de vida que não seja permanente? Não, tem que ser permanente. Tem que ser Atividade física é permanente, Exatamente. comer bem permanente. Tudo bem que você... Até digo assim, Flávia, você não vai ficar obeso porque comeu mal um dia. Um dia, não. Mas também não vai ficar magro porque comeu bem um dia. Exatamente. Há de se ter sequência e frequência. Exatamente. Você tem que dizer, eu sou saudável porque fiz atividade física. Sim, fiz quando? Fiz no ano passado. Está vivendo de memória muscular até quando? Né? Então, é necessário essa pegada que vocês têm. Então, a diferença entre perder peso rápido e perder peso de forma saudável, vocês se preocupam com isso. Sim, com certeza. Tá? No início do tratamento, é normal que haja uma perda mais acelerada, porque esse paciente chega muito inflamado, né? Você dá ali tudo uma ajeitada ali, não faz só a medicação, você dá uma ajeitada num todo ali. O paciente, normalmente, ele começa uma atividade física ali, pelo menos é a recomendação, porque né? Ele acaba se animando, né? Isso, acaba se animando, né? Então, essa perda rápida inicial, ela é importante nessa animação, né? Na continuidade, na manutenção desse peso. Tá, e qual o tempo médio para... Em geral, eu sei que cada caso é um caso, mas na tua experiência, quando você olha assim para o paciente, não é o caso do Renato é magrinho também, mas um paciente obeso, você olha e diz assim, qual o tempo médio que ele começa a perceber a melhora do sono, a melhora das dores? Obviamente, o peso é objetivo, você vai lá, pesa o sujeito e vê. Mas como é que você começa a ter essa percepção de melhora? E o paciente também? Olha, quando a gente fala aí de uma perda ali de pelo menos 10 quilos, já tem uma percepção grande, principalmente no impacto sobre o sono. 1 mês e meio, 2? 1 mês e meio, 2 meses, a gente já consegue ter nítida diferença no dia a dia desse paciente. Sim, e dormir bem é fundamental. A pessoa que dorme mal fica estressado, o estresse aumenta o cortisol aumenta a ingestão, a fome. Você cai num ciclo, numa cilada. É um horror. Ed, 1 mês e meio, 2, com o paciente cumprindo acompanhando, o protocolo. Tem que acompanhar. A gente teve pacientes que fez o protocolo, mas estava na balada todo dia, estava em churrascaria 3, 4 vezes por semana. Aí haja aplicação, né? Então, mas como é difícil comer bem fora de casa, né? É difícil. Antes de entrar aqui, eu queria comer alguma coisa, porque eu sabia que ia ficar aqui até mais tarde. Não tem. Eu fui lá, acabei tomando lá uma vitamina de leite com manga. Aí é que está a jogada da nossa nutricionista. Uhum. O nosso paciente, quando passa pelo protocolo,
A nossa nutricionista orienta a barrinha, a fruta, a marmita. Ele tem que andar preparado. Não, claro. Né? É lógico que existe o dia do lixo, como você falou, né? A pessoa vai lá, vai comer uma churrascaria, vai se divertir, né? Mas assim... Tem um aniversário, lógico, não vai se privar. Aliás, as comidas vida são real. desfavoráveis, né? Assim, Total. Você não, assim, eu estava fazendo exercício de anotar os ultraprocessados que eu como ao longo do dia. Eu estou conseguindo não comer ultraprocessado. Porque assim, o iogurte de frutas é ultraprocessado, biscoito ultraprocessado, chocolate industrializado é ultraprocessado, refrigerante nem se falha. Então, assim, eu abomino essas coisas da minha vida, eu risco da minha vida e estou tentando cada vez mais essa pegada e tenho percebido melhora na minha saúde. Qualidade de vida. Na minha qualidade de vida. Eu faço lá minha cúrcuma, gengibre, meu limão, meu mel, meu própolis, que são coisas que a faculdade de medicina não ensina. Não ensina. Sabe por que não ensina, Flávio? Não sei se você já fez essa reflexão. Porque quem dá as normas é a indústria farmacêutica, meu cara. Com certeza. Né? Assim, eu queria que você vendesse a orientação alimentar, vendesse o apoio psicológico e que tivesse um monte de pacientes só na prevenção da obesidade e da hipertensão depois que ele saísse da medicação. Seria ideal? Para ele seria ideal? É o ideal. Para ele, essa é a proposta. É o que a gente oferece. É o que você quer. É o que a gente oferece. Então, além dessa parte clínica, né, que você falou, nós temos também a parte psicológica, né? E também trabalhamos também com medicina chinesa. Então, assim, temos um mestre lá com todas as terapias. Legal isso, hein? Que está lá preparado, lógico, né? Porque aí é uma busca do paciente, né? O paciente, ele que conhece, você acabou de falar de algo que mexe muito no bolso, né? Que é a parte dos medicamentos, né? Sim. Tem muita coisa que você pode consumir, né? Que faz bem para você, que o médico ele não passa. Pois é, e não passa, eu não sei eu não acho que seja por má fé, eu acho que é por despreparo. Ô Flávio, eu fui orientado, sou professor da UFRJ, me formei pela UFRJ, eu fui orientado, aprendi que a pessoa dizia assim, olha, quando o médico fala na minha experiência, ele está lendo pouco. O que é a experiência dele frente a todos os trabalhos que foram publicados? Desculpe, a minha experiência é minha experiência. Exatamente. Você há de respeitar. Com certeza. Mas aí o que a indústria faz? Ela pega, bota só os trabalhos, que é ela que patrocina os trabalhos. Então, certamente, quando você vai descobrir que, pelo teu protocolo, que a ideia é medicar e desmamar, desculpa, isso interessa para vocês, você que tem esse lado samaritana, e para você que quer fidelizar o teu paciente com sucesso, mas não é bom para a indústria farmacêutica. Para a indústria farmacêutica, não. O efeito sanfona é que eles querem. Exatamente, ela lucra no efeito sanfona. Eu quero tirar o paciente desse carrossel. Então, gente, você tem que ir para o lado de quem quer o teu bem, a tua saúde, e não quem quer o teu mal. O nosso viés não é só a perda de peso. Você falou, nós temos, o nosso projeto, Ed, é recuperar o paciente. Em todo sentido. Bem-estar físico, social, tudo. mental, mas espiritual. Depois que ele perde o peso, ele tem que utilizar os nossos outros serviços. Sim. Nós temos outras especialidades. Né? Então, assim, o nosso centro médico, ele não só trabalha com a parte de emagrecimento, que é a consequência do tratamento da saúde, né? Sim, mas aí quando você vai fazer essas medicações, vitamina D, vitamina C, zinco, magnésio, desculpa, isso é muito barato. É muito barato. Né? Você não vai... E aí, por ser muito barato, não interessa para a indústria farmacêutica. Você não ganha dinheiro com o medicamento, você ganha dinheiro com a prestação de serviço. Exatamente. Com a recorrência do paciente, com a satisfação. É a prestação de serviço. Então, e o paciente estando bem, ele vai falar bem de você e você vai ter o teu retorno, que é natural. Não é isso? O que você quer é que ele não adoeça mais. É o que a gente está querendo fazer, o que acontece muito com o dentista, né? Você vai no teu dentista, terminou o tratamento, passa 3 meses, passa 6 meses, de acordo com o que o dentista determina. Consulta de revisão. Claro. O paciente ele vai receber uma ligação, um zap, enfim, um e-mail dizendo, olha, tu tem consulta lá com o doutor fulano de tal para fazer uma revisão. Ou seja, e eu vou, primeiro porque não fiquei com dor de dente. E segundo, vai gastar quanto? Vai gastar nada, é pouquinha coisa, vale a pena. Exato. E você tem a recorrência ali. Vem cá, assim, tem algumas coisas que falam acerca desse tratamento, né, da tizerpatida. É um procedimento que emagrece sem esforço. Não existe emagrecimento sem esforço, né?
Nós tivemos uma experiência com alguns pacientes, né, refratários, né, às orientações, que ao longo ali de 4 semanas... O corpo é meu, a barriga é minha. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Então, nós tivemos ali alguns pacientes... Aí você fala, a sua doença, as minhas orientações, né? E aí, esses pacientes, eles ainda assim conseguiram perder ali 2, 3 quilos, enfim, ali em 4 semanas, o que, obviamente, qualquer pessoa com um planejamento alimentar e exercício físico conseguiria, né? Então, quer dizer, sem o auxílio da medicação. Mas a medicação estava ali, ele estava ali se esbaldando e fez subutilização da medicação, né? Entendi. O investimento foi feito da forma errada, entendeu? Pois é. Se ele pega o dinheiro, guarda e fecha a boca, usa uma dieta e faz a consulta, ele perderia esses 4 quilos. E quando você fala fecha a boca, quando a pessoa é compulsiva, você vai cuidar da parte da cabeça psicológica, dela, exatamente. vai dar apoio, e a própria medicação também tira o apetite. Tira. E a pessoa, como eu falei, Ed, ela tem que querer. Porque a medicação ela tem o princípio ativo durante uns dias, depois ela passa. E a pessoa tem que se regular. Ela vai comer, ela sabe que ela tem que comer uma quantidade determinada pelo nutricionista. Claro. Né? Claro. Porque a pessoa ela acaba roubando no jogo e botando a culpa no medicamento. Só que quando acaba o medicamento, faz como? Aí volta o efeito que você falou, né? Pronto, o efeito sanfona. Vai ficar escravo do medicamento. Aí deixa de ser um investimento para ser uma despesa. Exatamente. Porque vai ficar refém daquilo ali. Fora pacientes que tenham problema de tireoide específico, tem mais alguma outra contraindicação a princípio? Contraindicação absoluta, não. Fez alergia ao medicamento? Exatamente, alergia, né, intolerâncias, né, tem pessoas que são menos tolerantes, né, à substância. E a ideia de vocês é medicar, o paciente perde o peso e depois dar esse suporte. Dá o suporte, desmama a medicação, né? E o paciente continua seguindo com orientações, né, nutricionais e médicas. É muito importante, tá, Ed? A gente estendeu esse atendimento para Guaratiba. Tá, que legal. Tá? Então, assim, para poder até mesmo aproveitar assim, esse público, né, que está mais próximo ali da zona ali de Santa Cruz, Zona Oeste, Itaguaí, né? Porque a gente entende que o paciente ele precisa ser assistido. E muitas das vezes... Perto de casa, né? Até porque como vocês determinam que tem que ser feita a aplicação... Toda semana. Melhor. Exato. Fica mais fácil. E o lance da medicação é essa, né? A pessoa vai fazer o uso da aplicação acompanhado pelo médico. O médico percebe se tem que diminuir, se tem que aumentar. Ele controla, né? O médico controla, ele rege isso daí. Isso que é legal. Manejo fino. Tem que ter um manejo, tem que ter o olhar do médico. Eu não entendo como é que alguém pode botar essa medicação na farmácia. Quem é que vai orientar? Quem é que vai acompanhar, gente? Porque aí a gente volta lá na indústria farmacêutica. Quer vender o medicamento. Vendendo o quê? Vendendo o sonho, vendendo o milagre. Quer vender o medicamento, não quer vender a solução. Exatamente, ela não quer a solução. Entenda assim, não quero falar mal da indústria, não, mas assim, eu me irrito, porque assim, quem quer ver tua saúde é o médico. É o médico. Não é alguns, tá, Ed? Sim, eu sei disso, infelizmente eu sei disso. Vamos entrar nessa seara que a ética fala mais alto, mas... A medicação, a sercepatida, não substitui a dieta e o exercício. De forma a ideia alguma. É que você... Ela complementa. Associa. Num primeiro momento, para ajudar aquele paciente, principalmente aqueles pacientes que estão muito acima do peso, já com alguma comorbidade, principalmente, né? Já tem ali uma pressão arterial elevada, já tem algum grau de esteatose. Então, a gente dá aquele gás inicial com a medicação. A esteatose hepática, eu gosto muito de ver as estatísticas, sabe? Normalmente a gente médico não vê, mas tem 30% de pessoas que têm esteatose hepática. 30%. Isso é um absurdo, né? O sobrepeso está dominando. A deficiência de vitamina D, que também tem relação com a obesidade, está em torno... Viu o trabalho do pessoal da Fiocruz, que pegou entre doadores de sangue de Salvador, Curitiba e São Paulo, doadores de sangue durante o verão. Eles captaram os pacientes... Todo mundo abaixo de 20. Assim, 60 e tantos % com deficiência ou hipovitaminose D, abaixo de 20 ou abaixo de 30. Então, assim, no país tropical como o nosso, aí junta, de repente, o obeso, que tem a dificuldade da vitamina D, às vezes com a pele mais escura,
E aí vai complicando. Só vai O complicando. que eu acho legal de vocês é que vocês têm essa visão ampla, né? Vocês olham o paciente como um todo. Renato, essa pergunta eu vou fazer para você. O tratamento que você vende, que você propõe, ele é caro ou é valioso? Rapaz, eu falo para você que ele é importante. Então tem valor. Ele tem valor. Que não é um valor. Não é. Por que a gente procurou alternativas? Porque a gente vem de uma cultura, uma reeducação. Uhum. Então, assim, entenda uma coisa, Ed. Se a pessoa tiver uma reeducação alimentar, o medicamento passa a ser o quê para ele? Só o start. Só o start. Uhum. Então, quando a gente percebeu que tem muito paciente que começou o tratamento e não pôde dar continuidade por conta do custo do medicamento, não do protocolo como um todo. Sim, claro. A gente buscou essa alternativa da semaglutida, né? A gente percebeu o seguinte, tem paciente que já encaminhou, por exemplo, teve um paciente que fez o protocolo de 2 ciclos, no primeiro ciclo falou assim, olha, não preciso mais tomar medicamento. Tá. E aí você pega aquele paciente e assim, olha, então ao invés de você fazer esse uso de medicamento tal, passa para o medicamento mais então barato. você pode fazer essa troca. Pode fazer. Porque como que eu, médico, vou abandonar um paciente no meio do processo? Como é que eu solto a mão dele porque ele não tem mais dinheiro? Não, foge completamente Mas da minha proposta. Quando começa no protocolo, ele tem ideia do desdobramento de quanto ele vai gastar ao longo dos 6 meses, de um ano, um ano e meio. Ele tem ideia, né? Mas aquilo que eu te falei, como é dose dependente, o valor do protocolo ele é dose dependente, e é uma escadinha, dependendo da quantidade de peso que esse paciente precisa perder. Esse aumento da dose é porque vai tendo tolerância ao medicamento? E aí vai aumentando a quantidade? É sobre tolerância, mas não tolerância que faz o medicamento faz tolerância, não. É para evitar os efeitos gastrointestinais que podem acontecer com o uso da medicação. Tá. Como ela mexe muito com essa parte, principalmente... então você começa aos pouquinhos para isso, para tateando lá. E para ir titulando, exatamente. E mesmo começando aos pouquinhos, tem essa perda de peso absurda. Mesmo começando exatamente. Porque se começasse lá em cima, ia ter mais efeito adverso. Exato, só aumenta o vai risco. Tateando para poder... Mas tem um limitador, tá? Não adianta querer pegar e empurrar logo... A caneta toda de uma vez. Exatamente. Existe o limite máximo que é utilizado. Que foi estudado, até onde foi estudado. Né? É a caneta para escrever uma página, Exatamente. Não, e o caso de emergência, relatado pelos médicos que trabalham conosco, é exatamente isso. O paciente está com a caneta em casa, aí aplica, se auto-aplica, fica 2 dias sem comer, né? Perde o apetite completo. Aí tem o vício de subir na balança todo dia para ver quanto perdeu. Perdeu em 2 dias 3 quilos. Aí vai lá de novo, aplica de novo com 2 dias de aplicação. Depois, no dia seguinte. Aí acaba caindo nesse problema. Aí é complicado. É muito complicado. Não foi isso que o estudo clínico... Não foi isso. Mas definitivamente a maioria nem foi no médico. A gente hoje recebeu hoje um contato de um paciente que está saindo de uma clínica de estética, Ed. Então, assim, essa clínica de estética ela vende um produto que ela não pode vender, né? Prescreve, que tu não pode prescrever. Cara, eu não sei como é que funciona, porque tem que ter um médico por trás que está fazendo essa prescrição. Ou seja, se não tem médico por trás, é uma medicação clandestina. É um mercado negro, exatamente. Eu estou querendo entender que tem um amigo, eu sou esteticista, a Flávia é minha amiga, doutora, prescreve para mim essa medicação? Não, né? Nem assim funciona. Um processo de importação. Não, mas você mas aí você tem, você importar medicamento. Mas você tem. Ela está chamando de importação porque ela é gentil. Isso se chama contrabando. Exato. Porque é uma coisa que não é legalizada, não tem registro. Não, mas então, aí eu não sei qual é o caminho que essa empresa oferece. Né? Eu sei que ela está fazendo uso de tisepatida, né? Ou diz que é, está dizendo que é, então eu vou acreditar que seja. Mas ela não está satisfeita com o resultado que ela está recebendo lá. Então, ela foi alcançada de alguma forma pelo nosso produto. E quando ela percebeu que não é bem assim, peraí, por que não é assim? Eu não posso chegar aí e aplicar, senão você tem que passar pelo médico. Quando você fala, né, tudo bem, eu sei que eu não vou nem assegurar a qualidade desse negócio que entra clandestinamente no país, até porque isso tem que ficar... refrigerado. Pensando como é que você vai trazer um contrabando de 2 a 8 graus. Você não consegue controlar, você não consegue saber a qualidade que está vindo. Tá? Não está comprometida, né? Mas assim,
Ainda assim, se bobear, esses produtos clandestinos saem até mais caro. Sai mais barato. Ah, sai mais barato. Sai mais barato. O mercado negro ele costuma ser mais barato porque a pessoa precisa vender rápido. Tá. Né? É um produto caro. É o barato que sai caro? É o barato É que o sai barato caro. que sai caro. É o barato que sai caro. Você já teve experiência de ver pessoas complicando-se com alguma complicação assim? Em alguma... Graças a Deus ainda não. Não com vocês. Estou falando de Não, relato na vivência anedótico. tem relatos, sim, de efeitos colaterais associados ao uso dessas canetas de origem duvidosa. Certo. Então, tanto que a gente tem contrabando, né, de todas essas canetas, não é só do Monjaro. O Monjaro agora é novidade e a gente não tem ainda no Brasil, tá para chegar agora no meio do mês, no meio do ano, desse ano. Mas o que vai dar uma desacelerada, mas não fecha esse comércio clandestino. Porque a caneta, o Ozempic, que vende hoje na farmácia por R$1.000, é vendido por 500 ali do outro lado da... O mercado Entendeu? vai continuar existindo, vai abaixar o valor, né? Porque já vai ter para comprar na farmácia. Mas, de qualquer forma, o clandestino é sempre complicado. Né? Você não tem como assegurar nada. Não tem como assegurar nada. Eu fui nada. da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro e eu via como é que as coisas são complicadas, entendeu? Então, assim, não dá para você ir nessa. Não dá para você brincar com a saúde, né, Flávio? E outra coisa, tá, Ed? A gente não pode se prostituir com isso. É um cuidado que a gente está tendo, né? Está batendo em alguns lugares, valores, que você não paga o custo do medicamento. Não tem milagre, né, gente? Não tenha. Ou tem algum produto ali dentro que não é a substância ativa, diluído, né? Ou é produto de roubo, ou é produto de alguma coisa ilícita. E se eu baixar o nosso preço para poder combater esse mercado, eu vou acabar perdendo na qualidade, porque não tem como, a conta não vai fechar. Né? Não tem como. Não tem como. Se você vai no mercado, eu quero uma peça de filé mignon, R$10, você compra. Nem picanha. Nem picanha. Não, eu vou falar de mercado. Vamos no restaurante. Um bife com fritas de R$25 vai ser igual um bife com fritas de 75? De 100? Não é. Você não vai estar comendo um bife com ali, você não vai estar comendo nem contra filé, você está comendo um chão, uma alcatra, mas de R$100 você está comendo ali, né? Uma carne de qualidade. Possível. Não, assim, é natural, né? A chance é maior. Claro. Você não vai comer uma picanha por R$20. Não vai. Impossível. Né? Então, assim, é um cuidado que a gente está tendo exatamente disso, de valor do que a gente está oferecendo com preço. Quando a gente fala assim, da medicina baseada em evidência, em publicações, nessas coisas que as pessoas falam, isso não é ciência. Eu até, veja bem, não vou abrir mão da ciência, acho que a ciência é importante, a beça, óbvio, às vezes com algum exagero, mas mesmo para aquela pessoa mais rigorosa, que leva essa questão da ciência na ponta da caneta mesmo, você tem essa resposta para entregar para a pessoa dizer assim, não, o que eu estou fazendo é baseado em ciência? Sim, é baseado totalmente em ciência, tem vários estudos. Não dá para a gente falar em robustez, né? Porque é uma medicação nova. Então, mas você envolve 3.000, 4.000 pessoas, né? E fora o relato, né? E fora a experiência, exatamente, a experiência aí de mercado. Então, tem evidência científica, tanto no condicionamento do paciente, isso para indicação oficial, né? De bula, né? Sim. Para o tratamento do diabetes tipo 2, né? E o uso off-label para a obesidade, com aquela obesidade ainda que... o uso off-label que não está na bula do medicamento. Ainda é off-label? Ainda é off-label. Já tivesse. Não. O label que foi liberado foi só aqui no Brasil, só o Wegovy. Lá fora já é label. O Wegovy é o equivalente. O Wegovy é o equivalente, é a mesma substância, é a semaglutida. Só que a caneta do Wegovy, ele vem numa dose maior, que é justamente para esses pacientes obesos que necessitam de doses maiores. Porque é peso dependente. Exatamente. Porque aí tem um ajuste ele melhor na caneta. Lembrando que esse obeso, Ed, até o que passou por uma cirurgia bariátrica pode fazer esse nosso tratamento, legal, tá? Legal. Você acha que a tendência é, com esse procedimento, com esse protocolo, você ter menos pacientes na fila de bariátrica? Esse é o objetivo principal dessas medicações. Desde que elas surgiram lá atrás, há mais de 10 anos atrás, né, com a liraglutida, que foi da primeira geração, né, que era o Saxenda,
O objetivo é justamente esse, é que você tenha cada vez menos intervenções cirúrgicas e sim a manutenção da saúde através de mudança de hábitos, né, Entendi. com o auxílio de medicações. Quer dizer, existe a tua medicação, existe todo esse comportamento que tem que ser observado. Sim, obesidade tem fator, né, síndromes metabólicas, Sim. né, tem fator de genéticos, ambientais e comportamentais. É. E todos eles precisam de ajustes. Vocês já estão pensando em trabalhar na prevenção também, Renato? Que eu acho que é uma coisa interessante, daquela pessoa que ela hoje está no protocolo, está obesa, mas tem o filho que já está encaminhando para aquele negócio. Por isso tem que eu te falei que essa eu ideia? tenho nós temos uma equipe médica que trabalha com essas, essas tratativas. Né? São outras clínicas, né? Isso é interessante. Exatamente. Para trazer para cá e trabalhar preventivamente. Exatamente. Exato. Porque para a gente o nosso público é tratar a saúde, né? Então, assim... Até porque é mais barato para a pessoa também cuidar da prevenção. Lógico. O dia que as pessoas entenderem o quanto é mais barato se prevenir do que tratar a doença, né, do que cuidar do estrago... O brasileiro fica metade da sua vida destruindo a sua saúde, a outra metade tentando recuperar e nem sempre consegue. Exatamente. Às vezes nem tenta, tá? Nem tenta. Flávia, você tem quanto tempo de formada como médica? Tem bastante tempo. Ih, não pode falar não. Eu tenho 40 anos de formada, eu devo mais do que ela, mas tudo bem. Ela não gosta de fazer o comercial dela, não. Mas diz aqui uma coisa. Qual a tua experiência? Não sei se você tem 15 anos, 20 anos, 5 anos, mas assim, é um divisor de águas, é um antes e depois do protocolo que você está propondo? O que você está abordando hoje? Você nunca viu nada igual? Não vou dizer que eu nunca tenha visto nada igual, mas, Edmilson, foi um projeto pensado com muito carinho, com atenção no paciente, com uma substância, né, nova, né, que veio com uma altíssima resposta e uma proposta excelente de tratamento, de auxílio. Então, foi desenhado com muito carinho, com muita atenção aos meus pacientes. Certo. Então, foi um divisor para mim, para o universo... Não, sim, mas para você, da tua experiência médica, hoje você está fazendo uma coisa que você nunca fez antes. Assim, de termos de oferecer para o paciente essa questão... Porque o médico é muito solitário, né? Hoje você está inserido num contexto que tem outros colegas, outros profissionais de saúde, né? Tem o psicólogo, tem o clínico, tem o endócrino, tem esse grupo... Isso, multidisciplinar. Cuidando do paciente como um todo. Cuidando do paciente como um todo. E é isso que é bonito de se oferecer, entendeu? É o paciente se sentir acolhido e bem cuidado de todos os lados. Certo. Cercado de cuidados. E o desembolso, Renato, nesse caso? É um desembolso de imediato? É negociado? Como é que você faz isso? A gente costuma fazer sempre primeiro pela avaliação médica. Tá. Né? Então, o paciente, ele fica sabendo dos valores dos pacotes. Porque vai variar de acordo com cada um. Vai variar, mas assim, ele tem que passar primeiro, antes de qualquer coisa, antes de fazer a primeira aplicação, ele tem que passar pelo nutricionista esportivo nosso, pela avaliação médica. Depois da avaliação médica, de acordo com a anamnese, vem o resultado dos exames. O paciente ele não pode aplicar nada conosco sem a apresentação desses exames. Isso é legal. Tá? É legal. E aí, lógico que na avaliação da nutricionista, depois vai para o médico, ou tanto faz, o paciente tem a noção de quanto de peso ele quer perder. Entendi. E aí a gente não está no bolso do paciente. Não, né? só um detalhe. Esse quanto de peso ele quer perder ou quanto de peso ele você precisa. Você tem essa orientação. Então, o paciente quer perder... Ele precisa, não quanto ele quer. Exato. Essa coisa da gente... E geralmente, quanto ele precisa é quanto ele quer? Não. Ele quer mais? Sempre quer mais. Sempre quer mais. Porque assim... Principalmente as mulheres. Né? O grande detalhe é esse. Então, quando a gente faz a fotografia e a gente costuma cobrar por ciclo, para facilitar o bolso do cliente. Tá? O paciente quer perder 30 quilos, a gente vai... Vamos fazer o primeiro ciclo? O primeiro ciclo vai custar X. E é interrupto? O ideal seria interrupto. Tem, por exemplo... Mas se a pessoa quiser parar, se ela conseguir se manter na dieta. Entendi. Entendeu? Porque o importante, se ela fez a reeducação alimentar... toma um gostinho, né? Toma. Exato. E ela consegue ficar parada 1 mês para poder respirar financeiramente. Sim. Dentro da rotina de exercitar, né? E fazendo a dieta. E, lógico, no ato da volta do protocolo, né? Ela se medir novamente e
comprovar realmente, né? Porque é um investimento que não vale a pena você ficar gastando dinheiro à toa, né? Outra pergunta, nesse caso médico, né? Nesse processo, digamos que ele fez 1 mês e meio, 2, ficou legal, ficou bonitinho, e deu algum problema financeiro, uma cirurgia da família, alguma coisa que tenha derrubado ele naquele mês, naqueles 2 meses. Ele mantém com acompanhamento clínico, com psicólogo, se for o caso, acompanha com um nutricionista. Mas a retomada do protocolo, caso ele não tenha perdido todo o peso que ele gostaria, implica em recomeçar? Não ou eu posso começar da onde eu parei? Não necessariamente tudo. Eu continuo lendo o livro da onde eu parei. Não necessariamente para as duas respostas. Entendi. Né? Mais uma vez, a dose é calculada, ela é titulada, né? Sim. Então, você vai fazendo uma dose e vai ajustando ali ao seu paciente. Vai aumentando, vai ajustando ali ao seu paciente. O maior impeditivo, né, da gente começar com uma dose alta é sempre os efeitos adversos. Então, eu tenho que ver ali a tolerância desse paciente. Mas nessa retomada, você acaba tendo que, às vezes... voltar um pouquinho é mais seguro. Eu vou orientar o paciente que fala assim, olha, a gente parou com a dose X. Vamos voltar com X menos 1? Entendi. Então, ele é um pouco mais perde um pouco de tempo, se for o caso. O ideal seria que ele realmente entrasse com a cabeça para poder tratar de ponta a ponta. Exatamente. Mas a gente também tem a parte de pagamentos, como você falou, a gente consegue fazer parcelamento no cartão. Então isso ajuda. Então, assim, como eu te falei, né? O tratamento, a gente estima que sejam 3 meses. Então, 3 meses vamos dizer que sejam 2 ciclos. Tá. Né? Vamos falar de ciclo. Vamos falar que cada ciclo dura 4 semanas, dá 8 semanas de aplicações. Só que quando a gente fala de 8 semanas, a gente tem a primeira semana da avaliação médica e nutricional. Aí tem o pedido dos exames que a gente não sabe. O correto na semana seguinte o paciente aparecer, né? Você vê a importância da gente não começar, né, as aplicações sem uma boa anamnese, sem uma boa olhada no exame de sangue. Esse caso da hipovitaminose. Faz sentido a gente gastar ali uma mini fortuna num medicamento com um cara que tem 9 de vitamina D? Entendi. Recupera primeiro o paciente. Você vai cuidar dele como todo. Exatamente. E Flávia, essa tua conduta de medicina integrativa é a regra, para você é a regra, ok? Mas na prática do mercado, é regra ou exceção? Infelizmente é exceção. Exceção. Infelizmente. Eu sabia que você ia responder isso. É a mesma ideia que eu faço. É muito caro o tipo de entrega do produto, né? É o tempo também. É o tempo. Teve situação de você, do paciente entrar cheio de expectativa para tratar, e você olhar para ele e falar assim, não precisa tratar. Você vai, com isso, você precisa fazer isso, exatamente, isso, tem que ajustar outras coisas. E ele fica feliz com isso também. Então, mas isso demanda tempo, demanda que o paciente tenha entendimento. Você tem essa conversa com o paciente... de cumplicidade, né? De cumplicidade. Você tem que ir ali ver que caminho eu vou fazer para fazer com que o paciente entenda onde eu quero chegar. Então, é nessa coisa que você ganha ali o paciente, né? É achando o caminho certo. Nesse caminho você vai com ele. Nesse caminho eu vou com ele. Acho que isso é o diferencial de vocês. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Eu fico até arrepiado, porque eu acho legal quando você vê o paciente... Eu acho legal ganhar dinheiro. Acho que ganhar dinheiro é fundamental. Mas quando você ganha dinheiro com proteção, levando a saúde, eu acho que esse é o dinheiro mais interessante para ganhar, que é o do ganha-ganha. Né? A pessoa paga, mas ganha saúde. E a recorrência, né, Ed? Eu tenho um paciente que vai na clínica, gasta lá a sua fortuna para perder 30 quilos e nunca mais aparecer na clínica. Quando você fala fortuna, eu estou começando a ficar apavorado. Não, você falou, você que começou a falar que é uma fortuna. Não, nenhuma. Até eu falei para você, o teu tratamento tem valor ou tem preço? É caro ou é valioso? É valioso. Ele é valioso. Mas não é barato, né? Mas a substância... Não é barato. Não é barato. As pessoas que estão ouvindo a gente sabem mais ou menos quanto é que isso é falado. Né? Hoje, toda conversa, churrasco, festa de 15 anos, casamento, sempre tem uma mesa. Qualquer vídeo hoje no TikTok você fala que não é barato. Por outro lado, tem um negócio que a gente chama de farmacoeconomia, que é justamente o cálculo que eu faço
daquele meu Do que- investimento, quanto é que eu vou ter de volta. Exato. Então, eu vou ter menos doença, vou ter menos internação, eu vou ter menos complicação, eu vou Menos infartar risco menos, de infarto, eu vou ter acidente maior cardio- produtividade para trabalhar, porque eu vou dormir melhor, vou comer de uma forma mais saudável. Então, no final das contas, é custo-efetivo, onde eu, acompanhando bonitinho, seguindo o que a doutora Flávia vai falar, o psicólogo, atividade física, nutricionista, e vocês estimaram que eu ia gastar X reais, e se eu for seguir a risca, em geral, a correspondência dessa expectativa de gastar X reais mesmo, Sim. 100% se menos. bobear, até menos. Menos. Isso é legal. E assim, Isso é legal. é muito difícil a gente cobrar o protocolo todo para o cliente. Isso é bom. A gente cobra por ciclo. Porque geralmente Ele vai ver o resultado. E aí acaba Ele vai ver o abortando a missão. resultado. E teve um paciente que abortou a missão. Porque ficou bem. Precisava perder 3 quilos. Para quê? É. Ele já Não se precisa. reeducou. Ele já se reeducou, tá fazendo academia. 3 quilos eu perco na dieta. Claro. Foi isso que ela falou para a médica. Ah. A médica, ok, quero te ver daqui a 3 meses. A nutricionista passou uma nova dieta, Aham. porque a jogada tá aí, né? Aham. Você tem que Tem que dar um hábito. dar. E assim, você não vai ficar comendo arroz integral com frango todos os dias. Não, Então, é. a ideia é essa. A cada tanto tempo, o nutricionista vai acompanhar você. Ó, agora você vai mudar a sua dieta para cá, vai conduzir para lá, muda a barrinha para isso daqui, vai fazendo essa jogada. Qual é a idade que vocês mais atendem lá, assim, em média? Assim? Qual é a pública de 20 anos a 40? De 20 a Só 40. curiosidade, 20 a 40. É o público que ainda está querendo melhorar É, a sua né? saúde. Assim, porque assim, para efeito da diabetes, a procura é muito pequena, tá? Tem muita separação depois que perde peso, Flávio. Tem que fazer um contrato. Ou né? tem gente Faz que um pega, contrato. tem muita gente que procura você depois que se separa também, não? Também. tem, né? Depois que separa também, quer botar o shape em dia. Por que não se cuida? Não se a cuida vida inteira, sempre, né? Exatamente. E Certo. também é muita gente que procura para aquele efeito rápido, né, Ed? Pro verão. Pro verão, pro carnaval. E consegue, né? Cara, Ser rainha da bateria com Então, medicação. Depende de quanto que ela Mas vai não é- perder, isso quanto não que é ela bom, vai Assim, fazer. né? a pergunta não é essa, a pergunta é: vai conseguir por quanto tempo? Pois é, porque não é só uma questão de shape, Exato. né? Não é de formato, de perder peso. O que vocês estão vendendo é uma qualidade Saúde, de vida. Qualidade de vida, saúde, exatamente. saúde. Isso é legal, assim, eles estão levando à risca que saúde é bem-estar físico, social, mental e espiritual. Vocês oferecem isso de alguma forma. Exato. Quer na meditação lá da medicina, medicina chinesa, chinesa. que Que super ajuda, inclusive, Gente, com compulsão. ajuda muito. E que nós... As técnicas também, né? Acupuntura, Sim, né? mas nós aprendemos na faculdade de medicina a não valorizar esse Não tipo valorizar. de procedimento, Renato. Então, assim, a gente foi adestrado a vida inteira. Porque, vem cá, quem é que paga os congressos? Quem é que paga os congressistas? Quem é que paga os estantes? É dos farmacêuticos. Podemos falar? É a medicina Podemos falar? chinesa, pô. É, podemos medicina falar. chinesa. Então, assim, você acaba sendo o tempo todo norteado a pensar do que os caras querem. Isso há mais de 100 anos. A tal da medicina flexeriana veio aí, né? O Flexer foi um cara que começou a derrubar as medicinas natural para poder vender o medicamento que aquele Rockefeller produzia. Ele começou a produzir a farmacoquímica, percebeu que podia patentear medicamento. E você não tem como patentear um fito complexo, não tem como patentear uma planta. Então, esquece a planta. Gente, eu acho que está terminando nosso podcast, nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Mandem aqui pergunta para a gente, porque vai ter uma equipe para poder responder para vocês. Espero que vocês tenham curtido. E as considerações finais, Renato? Primeiro eu quero agradecer, né? Você está doando esse tempo maravilhoso para poder elucidar, né? Uhum. Muita gente faz uso do medicamento e não sabe realmente para que ele é usado. Né? Assim, vou usar o medicamento para perder peso. Né? E a grande maioria das pessoas não tem a noção, primeiramente, da importância que é você estar bem, com saúde, né? E sem estar obeso. Né? A obesidade é uma doença. Eu até fiz um vídeo no outro dia sobre a glamorização da obesidade. Né? Você é gordofóbico. Não é isso. Eu olho uma pessoa obesa, eu fico pensando, eu olho e vejo sempre uma reação inflamatória crônica. Eu olho com o pesar da pessoa. Uhum. Não pela questão estética. Não acho nem problema. O problema é a doença que está por trás. E
Eu espero que o público, né, tenha entendido realmente qual é o nosso projeto, né? É um projeto que já começou a incomodar, porque, como você falou, a grande maioria que está no mercado, eles estão vendendo emagrecimento, que não é o que nós estamos fazendo. O Centro Médico Sanitas não está vendendo emagrecimento, está vendendo saúde. Sim. Né? Então, essa é a primeira diferença dentro do nosso protocolo. Segundo, lógico que por nós estarmos novos no mercado, né, a gente precisa aparecer. Claro. Né? E a gente quer aparecer da forma positiva, Ed. E vender saúde está trazendo com consequência perder peso. Exatamente. A gente tem isso no nosso projeto. Né? Queremos, inclusive, deixar, como você falou, o canal aberto, onde nós vamos estar respondendo perguntas. Abrimos hoje, por conta dessa demanda, atendimentos por telemedicina. Pois é, isso que eu ia perguntar, porque assim, esse podcast vai para o Brasil, vai para o mundo inteiro, né? Vai. Então, assim, muita gente que queira ter essa avaliação. Como é que eu faço para ter essa avaliação clínica? Consegue ter via... Mas como é que você chegou a fazer para aplicar a medicação nesses casos? Não. Eu estou falando para o atendimento de consulta inicial. Tá. Né? Para o atendimento de aplicação, a gente tem os protocolos. Né? A gente tem um protocolo que o paciente ele pode receber tanto na clínica da Barra quanto na clínica de Guaratiba. Tá. Ou nós podemos também fazê-lo home care. Tá. É lógico. Mas no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Fora do estado do Rio de Senão Janeiro. eu perco a minha médica, aí não funciona. Entendi. Né? Mas assim, dentro do Rio de Janeiro, nós conseguimos atender. E dependendo do paciente, a gente não é o médico que vai fazer a aplicação, ele é acompanhado por um profissional da saúde, né? Que vai lá para fazer. Exatamente. Que vai passar todo o histórico do paciente para médico. Você já pensou na possibilidade de ter esse serviço em outros estados? A gente tem. Como é uma coisa nova, Ed, a gente está. Vamos dizer assim, maturando, né? Se algum médico estiver assistindo a gente pode conversar. E esse médico ele pode conversar com vocês, conversar com a parte comercial e com a parte técnica. Exato. Porque tem muito médico no meu canal. Sim, então assim, a ideia para a gente, foi até perguntado se a gente deseja franquear né, esse protocolo. Eu acho que esse protocolo não tem como ser franqueado. Né? Porque como a gente entrou agora... Muitos outros entraram antes, têm os seus protocolos, que a gente, alguns, decidiu nem olhar, né? Outros a gente aproveitou, porque é experiência, né? Do resultado. A gente, na vida nada se cria, tudo se copia, né? Então a gente procurou melhorar o máximo possível. Então, muitos médicos que venham procurar, se vai procurar, já ouviu falar, já entende do que é o produto. Né? E ele tem que ter essa visão. Alinhado, Exatamente. Humanitária, né? Exatamente. Porque estou vendendo... É quase uma questão filosófica. Exato. Não um protocolo. É uma filosofia de vida. Porque o resultado ele vai vir a médio e longo prazo, Ed. Se ele vai procurar a gente para um resultado a curto prazo, não nos procure, porque não vai ser. Eu acho que vocês fazem uma coisa bem legal. Entendeu? A médio e longo prazo, o nosso paciente ele vai ser o nosso... garoto propaganda. Com certeza. A médio e longo prazo, nosso paciente vai ser quem vai nos indicar numa festa, num casamento, num churrasco, dentro de um ônibus, dentro do Uber. Claro. Entendeu? Claro. Dentro de um táxi. Ou seja, num shopping. Claro. Principalmente uma pessoa que ficou... Perdeu peso. Exatamente. E, por exemplo, você encontra com o Renato com 30 quilos a menos. Você vai olhar para mim, você não vai reconhecer. Não, porque você vai ter subido. Você é magro, Renato. Você perdeu 30 quilos. Exatamente. E aí você, cara, como você conseguiu isso? Aí você, para. Aí ele vai contar para você exatamente como que foi essa reeducação que ele teve. Entendi. Que é algo que o Sanitascast vai fazer, tá? É algo que eu já vou dizer, tá? A curto, médio prazo, nós vamos começar a entrevistar pacientes que passaram pelo nosso protocolo. Legal isso. E a nossa prova social vai ser da seguinte forma, tá, Ed? Como é que foi o início? Sim, o depoimento. O que você sentiu? Como foi o tratamento do médico? Como o médico te atendeu? O que você sentiu a primeira aplicação, a segunda? Eu queria muito trazer aqui alguém que tenha feito o protocolo com outro lugar e tenha feito o protocolo com vocês, para ver qual foi o diferencial. O diferencial não é o medicamento. O medicamento pode até ser igual, se for de uma boa fonte. Exatamente. Mas o todo que vocês falam... É o cuidado.
É o cuidado, Ed. A irmã A samaritana. a irmã Flávia. Juntou o samaritano, a doutora juntou o Flávia. samaritano com o burguês, né? Então, Isso não, mas é legal esse equilíbrio, senão a gente vai briga adiante. o tempo todo. Aham. A gente briga o tempo todo, porque a conta tem que fechar no final, né? Não, mas acho que esse é saudável, senão você não consegue manter aberto a estrutura. Sim, Quais são as não, considerações se finais fosse- que você faria, Flávia, assim, para você falar para mim, se quiser falar para quem está nos assistindo, mete bronca. Então, o que eu queria falar para os pacientes, né, para os nossos futuros pacientes, você que está aí cansado, numa vida aí, nesse carrossel aí de engorda, emagrece, efeito sanfona, e quer um acompanhamento, né, definitivo, né, sustentado e mantido, procure o Centro Médico Sanitas e aproveite a oportunidade de toda essa equipe multidisciplinar que a gente oferece para seu ganho, para melhoria da sua vida. Isso é muito importante. Obrigado, gente. Obrigado a Ed. vocês. Espero que Muito vocês tenham obrigada. gostado. Ó, de 0 a 10, qual é a minha nota aí, por favor? Comenta aqui. Né? Se inscreve aqui no nosso canal. Se inscreve no meu canal também, Edmilson Migovski. São conteúdos como esse que servem sim para minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. Fica aqui, fique bem, fique com a gente, fique com Deus e até breve.